Boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vão receber o vídeo. Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de pesquisa operacional. Hoje vamos falar do método Simplex, resolução de problemas de programação linear, aplicando o método Simplex. A nossa última aula na sala, falamos da resolução desses mesmos tipos de problemas usando o método gráfico, que consistia em encontrarmos uma região de soluções admissíveis e daí determinarmos a solução ótima. O método Simplex é uma técnica utilizada para determinar numericamente a solução ótima de um modelo de programação linear. Permite ainda melhorar a solução da função objetivo em cada etapa por meio de iterações. O processo de iterações finaliza quando não é possível continuar melhorando o valor da função objetivo, ou seja, quando nós encontramos a solução ótima. Este método é aplicado apenas para restrições do tipo menor ou igual, ou seja, para problemas de maximização. Para resolver os problemas de programação linear utilizando o método Simplex, precisamos conhecer alguns conceitos essenciais neste processo, como é o caso do conceito de variável de folga. A variável de folga é introduzida para cada restrição do tipo menor ou igual. Como nós dissemos, estamos a falar de problemas de maximização com restrições do tipo menor ou igual. E esta variável é introduzida no primeiro membro da inequação. À medida que essa variável for introduzida, ela transforma a inequação numa equação. É importante referir que as variáveis de folga são introduzidas com sinal positivo. Outro item importante aqui na resolução de problemas de programação linear pelo método Simplex tem a ver com padronização do modelo de programação. Para nós padronizarmos este modelo, devemos certificar que todas as restrições, com exceção das restrições de não negatividade, são equações com valores do segundo membro não negativos. Todas as variáveis são também não negativas. E também precisamos ter certeza que a função objetivo é do tipo maximização ou minimização, onde iríamos, nesse caso, verificar se pretende-se aumentar lucros ou reduzir perdas, respectivamente. Então, vamos ver como aplicar o método Simplex na resolução de problemas de programação linear. Consideremos um modelo de programação linear já formulado, onde o objetivo é maximizar z igual a 3x1 mais 5x2, sujeito a. Na primeira restrição, temos 2x1 mais 4x2 menor ou igual a 10. Segunda restrição, 6x1 mais x2 menor ou igual a 20. Terceira restrição, x1 mais x2 menor ou igual a 30. E as restrições de não negatividade, x1 maior ou igual a 0 e x2 também maior ou igual a 0. Para nós resolvermos este problema de programação linear usando o método Simplex, precisamos padronizar o modelo. E só vamos padronizar o modelo introduzindo as variáveis de folga. Lembre-se que o nosso objetivo é maximizar o Z. Então,
teremos aqui maximizar z igual a 3x1 mais 5x2, sujeito a... Dizíamos nós que quando introduzimos as variáveis de folga, transformamos as inequações em equações, e que as variáveis de folga entram com sinal positivo no primeiro membro da inequação. Nesse caso teremos o quê? 2x1 mais 4x2 mais x3, x3 é a primeira variável de folga, mais 0x4 mais 0x5. Por que 0x4, 0x5? Isto é igual a 10. Porque nós temos aqui 3 restrições e iremos introduzir para cada uma das restrições uma variável de folga. Significa que na segunda restrição teremos 6x1 mais x2 mais 0x3, uma vez que esta variável de folga foi introduzida na primeira restrição, mais x4 mais 0x5 igual a 20. Na terceira restrição, teremos x1 mais x2 mais 0x3 mais 0x4, visto que está introduzido na segunda, mais a variável x5, que é a de folga na terceira restrição, igual a 30. Por fim, aparecem aqui as restrições de não negatividade. Dizemos as variáveis não podem ser negativas, então teremos x1, x2, x3, x4, x5 devem ser maiores ou igual a zero. Voltando para a função objetivo, nós podemos acrescentar, olhando para as variáveis, podemos acrescentar o 0x3 mais 0x4 mais 0x5. Assim, temos o modelo de programação linear padronizado. Depois de colocarmos o modelo de programação linear na forma padrão, passamos para a resolução. A resolução é essa que inicia com a apresentação da tabela inicial simplex. Na tabela inicial simplex, nós encontramos na primeira linha a base. Encontramos a base. Base é onde nós vamos encontrar as variáveis básicas, que são todas aquelas constituídas pelas variáveis de folga introduzidas no sistema. Depois temos as variáveis, primeiro temos as variáveis de decisão x1, depois temos a variável de decisão x2, a variável de folga x3, variável de folga x4, variável de folga x5 e aqui temos o termo independente. Como eu dizia, na base iremos encontrar as variáveis básicas, que são a possível solução básica inicial deste modelo, que são elas as variáveis de folga introduzidas x3, x4, x5 e por fim, na última linha, teremos aqui o valor da função objetivo. Como nós sabemos, a função objetivo é definida por z. Quando nós vamos introduzir ou preencher a tabela, devemos reparar para os coeficientes destas variáveis. Na primeira restrição, o primeiro coeficiente que temos é 2, o segundo é 4, o terceiro é 1. Para x4 o coeficiente é 0, para x5 é 0 e temos o termo independente 10. Para a segunda restrição, o coeficiente de x1 é 6, depois temos 1 para x2, 0 para x3, 1 para x4, 0 para x5 e termo independente 20.
Na terceira restrição, coeficiente de x1, 1, de x2, 1, de x3, 0, de x4, 0 e de x5, 1, termo independente, 30. Em seguida, vamos preencher a linha da função objetivo. Para preenchermos a função objetivo, primeiro devemos passar os termos do segundo membro da função objetivo para o primeiro e igualarmos a função objetivo a 0. Nesse caso, teremos aqui z menos 3x1 mais, aliás, porque estamos a passar para o primeiro membro, muda de sinal, ficamos com menos 5x2 igual a 0. Não passei aqui os quocientes de x3, x4 e x5, porque, como sabem, são elementos neutros na adição e não faz aqui muita diferença. Nesse caso, na função z, o coeficiente de x1 é menos 3, o coeficiente de x2 é menos 5, o coeficiente de x3 é 0, de x4 é 0, de x5 é 0 e o termo independente também é 0. Acabamos assim de preencher a primeira tabela simplex, ou seja, a tabela inicial simplex. Nesta tabela inicial simplex, já temos aquilo que chamamos de solução básica inicial, em que essa solução básica inicial será constituída por quê? Lemos as soluções na horizontal. Vamos na base, olhamos o x3. Qual é o valor correspondente no termo independente? É 10. Logo, a primeira solução que vamos colocar para x3, teremos x3 igual a 10. Depois teremos x4 igual a 20. E teremos x5 igual a 30. Esses são os valores correspondentes às variáveis. E por fim teremos o z, nesse caso, porque estamos a maximizar, o nosso z máximo aqui é igual a 0. Razão pela qual dissemos precisamos de fazer as iterações de modo a melhorarmos esta solução. Numa primeira fase, a solução básica inicial é de z igual a 0. A partir desta tabela, devemos encontrar a segunda tabela, ou seja, a primeira iteração. Para encontrarmos a primeira iteração, devemos conhecer o elemento pivô, a linha pivô e a coluna pivô. Coluna pivô é a coluna que apresenta menor coeficiente negativo na linha da função objetivo. Se formos a reparar, o menor coeficiente negativo na linha da função objetivo está na coluna de x2. Então, nesta coluna de x2, onde temos o menor objetivo, ou menor coeficiente na função objetivo, vamos chamar de coluna pivô. Depois de encontrarmos a coluna pivô, precisamos conhecer a linha pivô, que é a linha que apresenta menor quociente positivo, que esse quociente é encontrado dividindo o termo independente pelo correspondente elemento na coluna pivô. Então, nós vamos ter que dividir os termos independentes das três restrições pelos respectivos valores na coluna pivô. Para o primeiro caso, o termo independente é 10, então teremos 10. Como dissemos antes, esta é a nossa coluna pivô. Então teremos 10 a dividir por 4, que é igual a 2,5. Depois teremos 20, que é o termo independente, o coeficiente é 1, a dividir por 1 é igual a 20. E por fim teremos 30 a dividir por 1 é igual a 30. Neste caso, estamos à procura do menor valor que provém deste quociente. O menor valor é 2,5. Significa que aqui nós encontramos a linha pivô. Esta linha vamos chamar de
linha pivô. Tendo a linha pivô e a coluna pivô, existe um elemento que se encontra na interseção desses dois. Esse elemento é chamado de elemento pivô. Neste caso, o nosso elemento pivô é 4. A partir desses elementos, já estamos em condições de construir a primeira iteração. Já? Para a primeira iteração, temos de novo a base. Aqui as variáveis que ficam na primeira linha mantêm-se. Mantém-se para o x1. Depois teremos o x2, x3, x4 até ao termo independente. Então ficamos aqui com x1, x2, x3, x4, x5 e o termo independente. x1, x2, x3, x4, x5 e aqui temos o termo independente. Na base, nós já não vamos colocar aqui o x3, x4, x5 como estava na tabela inicial simplex. Quando nós determinamos a linha pivô e a coluna pivô, havia aqui um propósito. Aquele elemento que era linha pivô, nesse caso é o x3, que está na base, vai sair da base e adentrar na base o x2, que era a nossa coluna pivô. Nesse caso, colocamos aqui no lugar de x3, vamos colocar x2. Estamos a dizer que aquela variável que estava na coluna pivô entra na base. Então, x2, x4, x5 e z. Como encontrar os novos coeficientes? É lógico que os coeficientes que nós usamos na tabela inicial simplex já não serão os mesmos que vão constar na primeira iteração. O primeiro passo que nós temos aqui a fazer é encontrar a nova linha pivô. Para nós encontrarmos a nova linha pivô, devemos dividir a antiga linha pivô pelo elemento pivô. Dividimos a antiga linha pivô. Se prestar atenção, a antiga linha pivô é esta linha que tinha o x3. Então, nós dividimos esses valores por 4, que é o elemento pivô. Nesse caso, a nossa nova linha pivô será a primeira linha, nesse caso, que é a linha do x2. Então, teremos 2 a dividir por 4, 0,5. 4 a dividir por 4, 1. 1 a dividir por 4, teremos o 0,25. Depois, 0 a dividir por 4, 0. 5, para o x5, 0 a dividir por 4 também 0. E 10 a dividir por 4, 2,5. Esta é a nova linha pivô. Eu vou escrever aqui NLP. Essa é a nova linha pivô. Então, há um procedimento aqui que devemos ter em conta para encontrar as restantes linhas. Para encontrarmos as restantes linhas, nesse caso estamos a falar da linha 2, linha 3 e linha 5, devemos multiplicar os elementos da nova linha pivô pelo coeficiente da variável que entra na base na outra linha, mas que esse coeficiente deve ser multiplicado com sinal contrário. Depois desse procedimento, devemos somar termo a termo o resultado que encontramos no número anterior com os elementos da outra
linha. Por exemplo, para nós encontrarmos os valores da nova linha 2, o que é que precisamos? Primeiro, vou colocar aqui por baixo um exemplo de como encontrar a nova linha. Vou fazer isto aqui. Precisamos primeiro copiar a nova linha pivô. A nova linha pivô tem como elementos 0,5, 1, 0,25, 0, 0 e 2,5. Esta é a nossa nova linha pivô. Vamos multiplicar esta nova linha pivô pelo coeficiente do valor que está na coluna pivô mais nesta linha. Nesse caso, estamos a falar de 1. Aqui na coluna pivô, temos para esta linha como coeficiente 1. Então, multiplicamos pelo seu simétrico, que é o sinal contrário. Nesse caso, vamos multiplicar a nova linha pivô por menos 1. Multiplicando por menos 1, teremos menos 0,5, teremos menos 1, menos 0,25, 0, 0 e menos 2,5. O passo a seguir é copiar os elementos da antiga linha pivô. Nesse caso, da antiga linha 2, estamos à procura da linha 2. A antiga linha 2, voltaremos para a tabela inicial simplex. Se esta é linha 1, então onde temos a variável x4 será a antiga linha 2, cujos seus elementos são 6 para x1, 1 para x2, 0 para x3, 1 para x4, 0 para x5 e 20 como termo independente. Daqui, o que é que nós vamos fazer? Somamos esses resultados. Estamos a dizer aqui que vamos adicionar pela segunda linha anterior. Então, ao somarmos os resultados, somamos o resultado da multiplicação da nova linha pivô por menos 1, e cujo esse resultado vamos adicionar a antiga linha 2. Nesse caso, teremos aqui 6 menos 0,5, 5,5. Teremos aqui 0, aqui menos 0,25, 1, 0 e 17,5. Então, este valor é correspondente à nova linha 2. Para a nova linha 3, o processo é o mesmo. Escrevemos a nova linha pivô. A nova linha pivô é 0,5, 1, 0,25, 0, 0 e 2,5. Vamos na tabela anterior, verificamos o coeficiente que está na coluna pivô é 1, significa que vamos multiplicar por menos 1. Então, teremos aqui nova linha pivô vezes menos 1. Se vocês prestarem atenção, onde vê que o procedimento é o mesmo, 0,5 menos 1, menos 0,25, 0, 0 e menos 2,5. De novo, olhando para a primeira tabela, vamos à terceira linha, porque nós vamos ter que adicionar este resultado pelo valor da terceira linha. Terceira linha, mas essa linha é a linha anterior. Na terceira linha, nós temos como elementos para x1 é 1, para x2 também é 1, para x3 é 0, para x4 é 0, para x5 é 1 e o termo independente é 30. O passo a seguir é somar esses valores para obtermos a nova linha 3. Então, somando
o 1 por menos 0,25, teremos aqui 0,5. Teremos a seguir teremos o como estava dizendo, temos aqui para o x2 0, depois menos 0,25, 0. A seguir temos 1 e depois temos 27,5. Já temos aqui os elementos da nova linha 3. O processo é o mesmo que vamos aplicar para a nova linha 4. Então, na nova linha 4, temos primeiro a nova linha pivô, que é 0,5, 1, 0,25, 0, 0 e 2,5. Daqui multiplicamos pelo coeficiente do elemento que está na coluna pivô. Nesse caso é o coeficiente de x2, que nesse caso temos aqui menos 5, mas porque devemos multiplicar pelo contrário deste sinal, então vamos fazer aqui esta nova linha pivô vezes 5. O 5 é negativo, quando trocamos o sinal fica positivo. Então, multiplicando por 5, 0,5 por 5 vai dar 2,5. 2,5. Depois 5 vezes 1 teremos 5. A seguir vamos multiplicar. Temos aqui o 5 vezes o 0,25, que vai dar 1,25. 5 vezes 0, 0. Aqui também 0. E 5 vezes 2,5, que é 12,5. Depois deste processo, voltamos à antiga tabela para verificarmos os coeficientes da antiga linha 4. Então, diremos isto mais a antiga linha 4, ou a linha 4 antiga, a quarta linha antiga. Então, a quarta linha antiga aqui tem os valores da função objetivo. Nesse caso, teremos aqui menos 3, menos 5, 0, 0, 0, 0. Somando este produto com a quarta linha antiga, ficamos com menos 3 mais 2,5 é menos 0,5, menos 5 mais 5, 0, 0 mais 1,25, 1,25, 0, 0 e 12,5. Significa que também temos a nova linha 4. Então, se nós já temos aqui os coeficientes correspondentes a essas linhas todas, o que nos resta é apenas preencher a primeira iteração. Teremos para a primeira iteração, na segunda linha, 5,5, 0, menos 0,25, 1, 0 e 17,5. Para a terceira linha, teremos 0,5, 0, menos 0,25, 0, 1 e 27,5. Enquanto que para a quarta linha teremos menos 0,5, 0, 1,25, 0, 0 e 12,5. Então, olhando para esta tabela da primeira iteração, podemos retirar a solução. Nesta fase temos como solução x2 igual a 2,5,
x4 igual a 17,5 e x5 igual a 27,5 com z máximo, uma vez que estamos a maximizar, igual a 12,5. Se nós parássemos nessa iteração, diríamos que esta 12,5 é a solução do problema. Mas tem um porém. Dissemos que aplicamos o método simplex com vista a melhorarmos a solução sempre que for possível. E paramos de aplicar esse método quando na função objetivo não temos nenhum coeficiente negativo. Reparem que para a variável x1 temos aqui um coeficiente negativo que é menos 0,5. Daí que precisamos fazer a segunda iteração. Para irmos à segunda iteração, é importante identificarmos a coluna pivô, assim como a linha pivô. É muito simples identificarmos a coluna pivô porque temos uma única coluna, que é essa coluna de x1, que apresenta valor negativo, ou seja, coeficiente negativo. Então, esta é a nossa linha pivote para este caso. Esta é a linha pivote. Aliás, coluna pivote. Esta é a coluna pivote, onde temos como coeficiente de z menos 0,5. Depois de identificarmos a coluna pivote, vamos identificar a linha pivote. O procedimento é o mesmo, dividimos os termos independentes pelos coeficientes na coluna pivô. Nesse caso, teríamos 2,5 a dividir por 0,5, isto que é igual a 5. Na segunda linha, teríamos 17,5 a dividir por 5,5, isto que é igual a 3,18. E na terceira linha, 27,5 a dividir por 0,5, que é igual a 55. Como dizíamos anteriormente, a linha pivô é aquela que apresenta menor quociente. Neste caso, a segunda linha é que apresenta menor quociente. Esta será a nossa linha pivô, que vai nos ajudar a determinar a segunda iteração. Certamente que o elemento pivô está visível. Este valor, onde encontramos a interseção entre a linha e a coluna pivô, 5,5 é o novo elemento pivô. Neste caso, precisamos, para dar continuidade, encontrar a nova linha pivô. Precisamos encontrar a nova linha pivô. Na segunda iteração, o primeiro passo a fazermos é identificarmos a nova linha pivô. Nova linha pivô. Iremos encontrar a nossa nova linha pivô dividindo a antiga linha pivô por 5,5. 5,5 é o elemento pivô da iteração antiga. Nesse caso, teremos também que verificar quem entra e quem sai da base. A coluna pivô x1 entra na base, no lugar de x4 que vai sair da base. Estamos a dizer que o x1, para este caso, entra na base, enquanto que o x4 sai da base. Então, vamos preencher os elementos da base. Mantém-se o x2, entra na base o x1, mantém-se o x5 e aqui temos o valor da função objetivo. x2, x1, x5 e z. x4, x5 e termo independente. Dizia que para encontrarmos o termo a nova linha pivô, basta dividirmos a antiga linha pivô
pelo elemento pivô. A antiga linha pivô tinha como elementos 5,5, 0, menos 0,25, 1, 0 e 17,5. Vamos dividir esses elementos todos por 5,5. Ao dividirmos esses elementos por 5,5, o que é que vamos obter? Nesse caso, 5,5 a dividir por 5,5 teremos 1. A seguir teremos 0. Depois do 0 teremos o menos 0, menos 0,045. Depois teremos o 1 a dividir por 5,5, que será menos 0,09, ou seja, menos 1 a dividir por 5,5, que é 0,18. Depois teremos aqui 0 e por fim 3,18. Então esta é a nossa nova linha pivô para esta iteração. E nós podemos registrar esses valores na linha de x1, porque o x1 é que entrou na base. Então, no lugar de coeficiente de x1 teremos 1, a seguir teremos 0, depois teremos menos 0,045, depois o 0,18, 0 e por fim o 3,18. Para as restantes linhas, iremos aplicar o mesmo procedimento que aplicamos na tabela anterior, que é multiplicar a linha pivô, a nova linha pivô, pelo coeficiente que se encontra lá na coluna pivô da tabela anterior, e depois somar o resultado com os coeficientes dessa mesma linha, mas que estão na antiga tabela. Para tal, teremos como soluções, ou seja, coeficientes para a linha 1, 0, 1, 0,27, menos 0,09, 0 e o termo independente 0,91. Para a linha 3, temos como coeficiente 0, 0, menos 0,025, menos 0,09 para x4, 1 para x5 e 25,91 é o novo termo independente. Por fim, na função objetivo, teremos como coeficiente 0, 0, 1,275, 0,09, 0 e como termo independente 14,09. Uma vez que não temos coeficiente negativo na função objetivo, assim como nas variáveis básicas, chegamos à tabela terminar. Nesta tabela terminar é onde encontramos a solução ótima. Não temos nenhum valor negativo, não é possível melhorar mais a solução. Por outras palavras, diríamos que quando a função objetivo tem apenas sinais positivos, é o fim das iterações. Já não é possível melhorar a solução, ou já encontramos a solução ótima. E assim, termina daqui a resolução do exercício, onde temos como solução do modelo ou do problema de programação linear Z
máximo, que é o valor máximo da função objetivo, 14,09, onde as variáveis básicas, nesse caso que é o x1 é igual, vamos na base, vemos o x1 e lemos no valor do termo independente 3,18, x2 é igual, x2 é este, vamos na horizontal até o termo independente, vamos ler 0,91 e a última variável básica é x5 igual a 25,91. Mas porque o nosso problema só tem as variáveis x1 e x2, então vocês poderão provar o valor de z. O x5, como dissemos, entrou como variável de folga. Vamos multiplicar esse valor x5 por 0 e não irá mudar naquilo que é a nossa solução de 14,09. Como podem ver, temos aqui como variáveis básicas x1, variáveis básicas x1, x2 e x5. E as variáveis x3 e x4 passaram a ser não básicas. x3 e x4. E assim termina a resolução do nosso exercício. Espero que percebam a aula. Apresentem dúvidas no grupo. Pode ser por via áudio ou podem fazer chamadas para esclarecimento de qualquer dúvida. Anexo a esse vídeo, vou enviar os apontamentos, que lá por fim terá uma série de exercícios que vocês deverão resolver e devolvê-los via plataforma. Até mais.